Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. O Dia do Ocultismo é celebrado hoje, 18 de novembro. Esta comemoração é mundial, dedicando-se este dia do calendário à celebração do que é misterioso, mágico e fora do normal e também do compreensível. Também, hoje, é o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Detalhe importante, o Brasil ocupa a segunda colocação no planeta quando se trata de população negra. É isso mesmo. Somos a agência CWB de Notícias. Agora, notícia verdade. Prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, entrevistas, comentários, depoimentos, futebol. Somos independentes. Em um minuto, tem o comentário no jornal. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta o Exercício de Cidadania, com opinião forte. Isso é para você avaliar. Lula afirmou que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal. E afirmou que quando se fala em teto de gastos, se tira dinheiro da saúde, da educação e também da cultura. Ora, pois, aprendemos, todos nós, desde os primeiros bancos escolares, e também aprendemos em casa, no dia a dia, que tudo na vida tem que ter limite, e principalmente com o dinheiro. Agora, imagina-se quando o dinheiro é do povo, o dinheiro é dos outros. Então, se perguntar, não ofende, eu, logicamente, me apresento para ofender. Como pode um ex-presidiário, e agora novamente presidente do Brasil, colocar isso a público? Não só para os brasileiros, mas principalmente para o mundo. Eu também aprendi que o homem público deve zelar pelo dinheiro do contribuinte. Me causa nojo, me causa vergonha ver esta autoridade e todos os segmentos da sociedade aceitar essa imposição. Agora, como o Lula no poder, isso vai acontecer. Os valores dos ditos homens de bem desse país não têm mais valor. Vou repetir a fala do presidente ex-condenado para você avaliar. Não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal. Quando se fala em teto de gastos, se tira dinheiro da saúde, da educação e também da cultura. Esse presidente
quer peitar, quer levar no peito, no gogó, a responsabilidade fiscal. Ele quer tirar a responsabilidade fiscal da sua responsabilidade. Quer dizer, de quem é a responsabilidade? Este presidente quer gastar e gastar sem se preocupar com o desenvolvimento desse país, sem se preocupar com o limite. A intenção é apenas gastar. Agora, uma pergunta interessante. Onde estão vocês, deputados e senadores, que foram eleitos para o quê? Para defender os direitos e deveres de todos nós, principalmente no judiciário. Vocês continuam se omitindo, continuam se vendendo. Se vendendo a quem? A quem arruma um dinheiro fácil, um dinheiro que não os pertence, e sim pertence a todo o povo brasileiro. Nos gastos públicos, sem limites, o governo do ex-presidente condenado Luiz Inácio Lula da Silva vai te comprar e você vai se vender. Esse segmento da sociedade precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque o andor do santo do povo brasileiro é de barro. Ele está sendo comido pelos cupins. E ele pode até, e deve se quebrar. Portanto, muita atenção, senhores políticos desse país. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Precisão na informação. A queda na taxa de desemprego verificada no terceiro trimestre deste ano, que passou de 9,3% para 8,7% na comparação com o trimestre anterior, refletiu aumento na ocupação em apenas 6 estados. Paraná, 0,8 ponto percentual, Minas Gerais, menos 0,9, Maranhão, menos 1,1, Acre, menos 1,8, Ceará, menos 1,8 e Rondônia, menos 1,9. As demais 21 unidades da federação ficaram estáveis. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua trimestral, e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com recorde no estado do Paraná. Isso é importante. Hoje está completando um ano um mês, 33 dias que a pedra que caiu no meio do caminho, porque tem uma pedra no meio do caminho, e essa pedra caiu no meio do caminho entre Curitiba e Paranaguá e Curitiba. E responsabilidade pública não se efetivou, apenas tiraram a pedra e fecharam a pista, transformando uma pista dupla em pista única, onde o tráfego é monstruoso.
Dizem que vão resolver. Até quando? O Paraná fechou o terceiro trimestre de 2022 com a menor taxa de desemprego dos últimos 8 anos. 5,3%, mais de 3 pontos percentuais abaixo da média nacional, que ficou em 8,7%. É o sexto melhor resultado do Brasil. Os dados são do relatório trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Este é o 9º registro consecutivo de queda no desemprego no Paraná. Iniciou a recuperação do impacto da pandemia do Covid-19 ainda em 2020. Já em 2021, o Estado fechou o ano com 7% de taxa de desocupação, caindo para 6,8% no final do primeiro trimestre de 2022 e 6,1% no segundo trimestre. As menores taxas da série histórica são os últimos trimestres de 2013 e 2014, que foram de 3,8%. A Universidade Estadual do Norte do Paraná prorrogou o período de inscrições do vestibular de 2023 para até o dia 30 de novembro, conforme a Comissão de Processo Seletivo do Vestibular. A prova será realizada em 15 de janeiro de 2023, nas cidades onde estão sediados os campos das universidades Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. A inscrição pode ser feita no site da instituição. O vestibular 2023 tem taxa de inscrição de R$ 150, que poderá ser paga até o dia 1º de dezembro. O processo seletivo contará com prova de redação e prova também objetiva. Depois do intervalo, voltamos. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. Olá, caro telespectador, voltamos aqui com a minha coluna de Direito Imobiliário para trazer sempre informação relevante para você que nos acompanha nesse jornal. Vejam só que você aí que tem contrato de alienação fiduciária, que eventualmente for aí inadimplente, deixar de cumprir as obrigações, fique sabendo que, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, aquele que deixar de adimplir as parcelas em contrato de alienação fiduciária não terá direito de reaver esses valores aí em caso de rescisão de contrato. Então, vejam que nestes casos, esta Corte entendeu que não haverá aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Então, se você aí estava imaginando que eventualmente, diante até da aplicação praticamente irrestrita aos consumidores do CDC, neste caso, a Corte entendeu que não haverá aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que, se houver inadimplemento, se esse imóvel for levado a leilão, você não terá direito de receber qualquer valor, ou seja, não haverá direito à restituição. Portanto, meus queridos amigos, fiquem atentos diante de situações assim, em que você deixar de adimplir as parcelas e o seu imóvel vier a leilão. Então, fica a dica para vocês. Espero que hoje essa informação tenha sido útil para que você possa, da melhor maneira possível, exercer sempre o seu direito. Um grande abraço e até a próxima semana. Ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, afirmou que os grupos que se manifestam em ao menos 12 estados nesse feriado de proclamação da República protestam contra atentados à democracia e em razão de dúvidas sobre o processo eleitoral. Com incrível persistência, mas com um ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e o amarelo, que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos poderes, ameaças à liberdade e dúvidas sobre o processo eleitoral, diz em nota divulgada. O inusitado diante dos movimentos foi produzido pela indiferença da grande imprensa. Talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas desaparecerão. Não se apercebem eles que, ao tentar isolar as manifestações, pode estar criando mais um fator de insatisfação, acrescentou o general. Os recentes ganhos operacionais têm permitido ao Porto de Paranaguá receber grandes navios com melhor aproveitamento da capacidade de cargas nos diversos segmentos, além de terem mais condições e segurança para navegar pelo canal e atracar nos berços paranaenses. As embarcações têm saído mais carregadas. Esses resultados foram obtidos com as últimas atualizações do calado, que é a profundidade máxima que as embarcações podem ficar submersas na água. Dos 18 berços do Porto de Paranaguá, 10 estão operando com calado maior em 2022. Os berços 205 e 206, destinados à carga geral, passaram de 10,90 para 12 metros. Os berços 209 e 211, destinados à descarga de granéis sólidos de importação, que tinham calado de 11,30 metros, agora tem 12,50 metros. O aplicativo para celular Paraná Mais Verde, disponibilizado para download grátis no Play Store, ajuda quem precisa solicitar mudas de árvores nativas ao Instituto Água e Terra. Foi pelo celular que Davi de Graff pediu 1.800 mudas para plantar dentro de um projeto voluntário de reflorestamento na região do Rio São Jorge, localizado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ele conta que ficou sabendo do app através de um amigo que já tinha utilizado a tecnologia. Atendeu a necessidade que tínhamos e foi bem fácil. É um sistema bem prático e algumas dúvidas que tínhamos foram atendidas pelos técnicos do IAT, disse ele. O Banco Central do Brasil divulgou a prévia do Produto Interno Bruto de setembro, apontando uma elevação de 0,05% na comparação com agosto. O resultado volta a ser positivo após ter ficado em 1,13% em agosto, dado não revisado pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, acumulado do penúltimo trimestre do ano, apresenta alta de 1,36% em comparação com o trimestre anterior. A alta é de 4,32%. O segundo trimestre do ano já havia registrado alta de 0,69% em comparação ao primeiro. A comparação com setembro de 2021 aponta um crescimento ainda maior, de 4% no acumulado em 12 meses. Tem-se um avanço de 2,34%, de acordo com os números observados. Depois do intervalo, voltamos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão.
Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Precisão na informação. Pedir para baixar o volume não é apenas picuinha de pais com reclamações. Um novo estudo mostra que o som mais baixo pode proteger mais de 1 bilhão de pessoas sobre o risco de perda auditiva. Isso quando se trata de usar o telefone ou consumir música, filmes e shows. E é comum que adolescentes e jovens adultos ouçam o som em nível muito alto e por muito tempo. De acordo com este estudo, publicado na revista Global ECFI, estimamos que 0,67% a 1,35 bilhão de indivíduos com 12 a 34 anos de idade em todo o mundo provavelmente têm práticas auditivas inseguras e, portanto, estão em risco de perda auditiva, disse a autora do estudo principal, Lauren Dillard. O estande do Brasil na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima recebeu Ratan Lal, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, professor universitário de Ciências do Solo e diretor do Centro de Gerenciamento e Sequestro de Baixo Carbono da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O especialista indiano foi também vencedor do Prêmio Mundial da Alimentação em 2020. Segundo Lau, o exemplo da agricultura brasileira é uma história de sucesso. Posso dizer que o processo de conservação na agricultura brasileira foi feito de uma maneira muito apropriada, disse o indiano, durante o painel como o tema segurança alimentar e também a paz. Encerra nesse domingo, dia 20, o prazo para transferência de crédito do programa Nota Paraná para pagamento de imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, referente ao ano de 2023. No mês de novembro, já foram transferidos cerca de 5 milhões de reais para o pagamento do tributo de mais de 90 mil veículos. Criado pelo governo do estado e coordenado pela Secretaria da Fazenda, o programa Nota Paraná devolve ao cidadão parte do ICMS recolhido nas compras no varejo. Isso é assustador. Para o diretor da Wagner Investimentos, José Maria Júnior, em sua campanha, Lula nunca apresentou nenhum projeto econômico e nem, em momento algum, cogitou falar um nome para o Ministério da Fazenda. Além de sempre se posicionar contra o teto de gastos, todas as falas do presidente eleito, antes e depois das eleições, nunca tiveram atreladas à responsabilidade fiscal. A avaliação do economista está explícita com as propostas apresentadas
na minuta da PEC a trajetória da dívida para ele ficará impossível de ser paga. De acordo com ele, os analistas preveem uma alta de 20 pontos percentuais da dívida brasileira em 4 anos, dificultando seu financiamento. A saída será cobrar juros mais altos e o Brasil é um país com um grau de investimento baixo e está arriscado a tomar um novo downgrade, pois o mercado global não esperava tanto gasto, diz o analista econômico. Depois do intervalo, tem o futebol, a alegria do povo. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Agora o futebol Alegria do Povo com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny, bom dia a todos. Clube Atlético Paranaense. Aplausos. Sim, o Clube Atlético Paranaense do presidente Mário Celso Petralha merece aplausos. Evidente que as rodadas derradeiras do Campeonato Brasileiro não foram favoráveis para o Atlético, mas no todo a campanha foi sensacional. E esta campanha reflete o quê? Que houve planejamento e o Atlético Paranaense já está visualizando a nova temporada. Luiz Felipe Scolari vai permanecer no clube, mas não será mais o treinador de campo. O Paulo Turra, seu auxiliar imediato, é quem estará à frente dos trabalhos de campo, da comissão de campo. Então tem a experiência do Luiz Felipe Scolari e tem o trabalho, a dedicação do Paulo Turra, que está já há bom tempo no trecho e tem conhecimento de futebol. O Atlético deve manter vários dos atuais jogadores, mas dentro da sua visão muito boa, já está também contratando valores jovens, está montando o elenco que vai ter muito trabalho. Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, uma série de competições envolvendo o Atlético Paranaense. O Atlético está bem planejado e pode até melhorar, porque há pessoas competentes trabalhando no rubro-negro, inclusive na garimpagem de novos valores. Novos valores para o Coritiba. Não só novos valores no campo, novos valores em planos de organização de trabalho, de acertar detalhes. O Coritiba precisa ser mais profissional. Nesta última temporada, quando o Coritiba viveu mais dramas do que situações favoráveis, precisa ser mudado. Foi comprovado que o Coritiba precisa de novos valores. Valores de análise técnica, de profundidade de estudos em torno do elenco, em torno de jogadores a serem contratados, em torno do todo do futebol. Porque o futebol não é mais aquele jogo de campo. É um jogo que transcende o campo, tem muito de planejamento. E o Coritiba precisa exatamente de planejamento para poder alcançar resultados positivos e não passar os dramas vividos na temporada recentemente encerrada. Muito grato, até a outra.
Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.